Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre como vender mais, mas como vender muito mais, beleza? Então fica aí. Então, primeira coisa que a gente precisa entender do papel de vendas. Toda venda é igual. O processo é sempre o mesmo. Você tem um possível cliente, esse cliente ele quer um produto, você tem essa solução e você precisa convencer esse cliente que esse produto é o certo para ele, mas não só o certo para ele, mas esse cliente vai, ao adquirir esse produto, ele vai resolver a dor dele, vai resolver a angústia que esse problema está causando para ele. E esse problema que você resolver, ele precisa fazer sentido financeiro, beleza? Então vamos pensar da seguinte maneira: se o seu problema é ir do ponto A ao ponto B, você vai comprar um carro, você pode ir de ônibus, você pode ter inúmeras soluções, beleza? Agora, como o seu cliente quer resolver esse problema? Vamos pensar que ele vai comprar um carro. Você pode ter vários carros, você pode ter um carro de 20, 30 mil reais, um carro de entrada, um carro usado, que vai resolver o problema dele, ou você pode ter um carro de 200, 300 mil reais, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa entender é qual é o tamanho do bolso do seu cliente, o que ele está disposto a fazer para poder resolver esse problema, legal? E aí, nesse processo, como que você vai descobrir isso, uma vez que você não lê mentes? A maneira para descobrir isso é escuta ativa. Você precisa fazer perguntas certas para o seu cliente. Só que como que você vai fazer perguntas certas para o seu cliente? Você só pode fazer as perguntas corretas se você conhecer o mercado que o seu cliente está atuando. Se você conhecer quais são as típicas dores que o seu cliente está atuando. Para que aí, a partir do momento que você faça uma pergunta e ele venha com uma resposta, você escute atentamente a resposta desse cliente. E uma vez que você escutou essa resposta, você tem uma resposta para essa pergunta. Porque o que acontece muitas vezes, né? Você vai lá e você faz uma pergunta para o seu cliente. E aí, de duas uma, ou você nem tá escutando, vamos ser sinceros aqui, ou você nem tá escutando o que o seu cliente tá falando, porque você decorou um roteiro, e aí você vai simplesmente cuspir esse roteiro pro seu cliente, beleza? Então, o seu cliente tá perguntando A, você tá respondendo B. Se o cliente pergunta B, você tá respondendo C. Acontece. E aí o que vai acontecer? Seu cliente, ele sente que você não tá escutando ele. E uma vez que ele sentiu que ele não tá sendo escutado, que ele não tá sendo que o que ele tá, as angústias dele não fazem sentido para você, e que tudo que você quer é vender, tudo que você quer é a sua comissão, sabe o que o seu cliente vai fazer? Ele vai para a concorrência, porque é isso que a gente faz. Vamos ser sinceros, você vai comprar uma roupa, uma coisa simples, quer comprar uma roupa, e aí o seu vendedor, você chega numa loja, o vendedor nem olha na sua cara, você pede uma camiseta e ele vem com uma calça. Você vai comprar dele ou você vai se retirar dessa loja e ir embora? Beleza? Agora, a outra coisa, você precisa se botar no pé do seu cliente. E por que se botar no pé do seu cliente é importante? Porque você precisa ter empatia, você precisa entender as dores do seu cliente. Por exemplo, você chega, vamos pegar esse mesmo exemplo de comprar uma roupa. Quem nunca chegou numa loja para olhar uma roupa, e aí na hora que primeira coisa que o vendedor faz é: opa, tudo bom? Posso te ajudar? Primeira coisa, essa pergunta, posso te ajudar? Ela tem duas respostas. Uma é sim, e eu tô olhando tua roupa. A mais típica é não. Mesmo que a resposta inicial era sim, você quer ajuda, mas por reflexo você não quer ser incomodado, então você fala assim: não, não quero. Né? Agora, qual que é um approach muito melhor? Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Ao invés de pegar e falar assim: posso lhe ajudar? Faz muito mais sentido você primeiro observar o que o seu cliente está fazendo. Porque concorda que se ele estiver numa loja de roupas e ele está olhando uma camiseta, é provável que ele queira comprar uma camiseta? Por mais simples que isso pareça, mas é se colocar no pé do outro. Então, ao invés de você perguntar: posso lhe ajudar? Que a resposta é sim ou não e provavelmente vai falar não. Você pode olhar e falar assim: essa camiseta que você está olhando, eu tenho essa variação e essa variação. Você quer que eu traga? Porque aí, como que você mudou? Você não mudou perguntando se ele quer ajuda, você já está dando ajuda. Você tirou isso da frente. E aí agora a ajuda é qual roupa ele vai escolher. E aí você pode continuar. Beleza, qual faixa de preço você está querendo gastar? Você entende? Você não vai
Pressupondo, porque imagina que ele quer gastar R$ 50 e tá mostrando coisa de 100, o que ele vai fazer? Ir embora. Agora, se ele quer gastar R$ 50, você vai mostrar opções ao redor de R$ 50. Então é sempre sobre o outro, não sobre você. Não o que você quer vender, e sim o que o seu cliente está disposto e querendo comprar. Qual ocasião, se ele vai usar isso todo dia ou não. E observando essas perguntas, extraindo essas respostas, você vai poder simplesmente direcionar o seu cliente. O trabalho do vendedor não é vender, o trabalho do vendedor é direcionar o seu cliente do problema que ele tem até a solução. É sempre uma linha. Por isso que toda venda é igual, porque todo processo é igual. Você vai pegar, vai perguntar, vai colher informação. Baseado nas informações que você colheu, você vai falar novamente. Baseado nas informações que você colheu, você vai dar informações sobre aquilo que o seu cliente está buscando para guiá-lo na busca da melhor solução possível por melhor preço possível para o seu cliente. E fazendo isso, simplesmente a venda vai acontecer naturalmente, não vai ser mais uma venda empurrada. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte o canal, compartilha e a gente se vê na próxima.